acredito que boa parte das pessoas em algum momento já teve aquela experiência de dar início a alguma coisa nova na vida, seja começar na academia, começar algum estudo, fazer alguma coisa nova, né? Mudar algum hábito que não é tão bom, que não é tão saudável, que não é tão funcional por alguma coisa nova e começa super animado, cheio de motivação, porém com o tempo essa motivação ela vai sumindo. Eu acredito que isso é completamente normal, a motivação ela não é algo que tá sempre presente na nossa vida, às vezes ela vem, às vezes ela não vem, por isso que a gente não pode depender 100% delas para fazer alguma coisa, porque ela não é algo fixo, ela não é algo que sempre vai estar presente quando a gente precisa fazer alguma coisa. E nesse livro, Porque Ninguém Me Disse Isso Antes, que foi um dos melhores livros, inclusive, que eu já li de psicologia, de autoajuda em toda a minha vida. Ele é um livro que tem muita ferramenta que ajuda a gente a ter uma vida melhor, a ter uma mentalidade mais produtiva. E esse livro é de uma psicóloga, né, a doutora Julie Smith, e é um livro extremamente cheio de dicas, cheio de coisas que são muito funcionais pra gente usar na rotina. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro. E hoje, né, numa parte do livro, ele fala sobre motivação, sobre a criação de novos hábitos, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Eu peguei um capítulo do livro, que se eu não me engano é o capítulo 8, que ele vai falar sobre a questão da motivação, né, sobre a criação de bons hábitos, algumas dicas que podem ajudar vocês na criação de novos hábitos, e baseado nisso a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Pra quem chegou agora, não conhece ainda o canal, não me conhece, meu nome é Beatriz Tomás. No canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e também sobre espiritualidade, tá? A gente tô aqui com o papel de ajudar você a se tornar a sua melhor versão, a se tornar a melhor pessoa que você pode se tornar, tá? Basicamente isso. E assim, já se inscreve, já deixa seu like, já compartilha o vídeo, já comenta e vamos começar. Como eu tava falando no início do vídeo, realmente a motivação não é algo que tá sempre presente e por isso muitas pessoas acabam não sendo tão constantes naquilo que elas precisam fazer. Porque, por exemplo, vai começar na academia, começa cheio de motivação, sabe que precisa fazer, algo que precisa ser feito, exercitar o corpo, faz muito bem. Porém, com o tempo, como a motivação vai diminuindo, a pessoa também vai deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, no livro, ela vai falar sobre isso e ela também vai trazer a ação contrária, que é algo que todos nós precisamos fazer, né? O que seria a atitude, a habilidade da ação contrária? A habilidade da ação contrária é a tentativa deliberada de praticar um ato que é oposto daquilo que a emoção nos manda fazer. Ou seja, se você quer continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, você vai precisar, e sim, é difícil, não tô falando que é fácil, mas você vai precisar ir contra as suas emoções momentâneas. Você vai precisar ir contra aquilo que você quer, tendo em vista um bem muito maior, que é os teus objetivos, aquilo que você quer alcançar. Por isso que é muito importante ter sempre em mente, inclusive num vídeo que eu fiz ensinando até uma rotina, eu falei que é muito importante você ter metas e objetivos. E realmente é muito importante, porque aí você vai vislumbrar aquilo que você quer e isso vai te ajudar a se manter firme mesmo diante daquelas emoções negativas, mesmo diante da preguiça. Isso vai dar aquele impulso para você continuar. Uma ferramenta muito importante que você vai precisar se você quiser desenvolver essa habilidade da ação contrária é a ferramenta da atenção plena, que é justamente essa ideia, não sei se vocês já ouviram aquela questão, acho que é mindfulness, que as pessoas chamam hoje em dia, que é tipo a atenção plena, você ter a atenção plena e não ficar vivendo no modo automático, porque se você tá no modo automático, é muito mais fácil você se deixar levar pelas suas emoções. Agora, se você tem a atenção plena, tem muito mais chance de você, em vez de se deixar levar pelaquilo que você quer fazer, você fazer o que precisa ser feito. Então, quando você está realmente presente no momento, quando você busca ter concentração e foco nas suas ações diárias, você vai conseguir optar por aquela decisão, né, por aquela opção que ela é mais racional, em detrimento daquelas opções que são mais levadas pelas emoções, por aquilo que eu quero fazer. Então é muito importante que você busque sair desse ciclo, né, do piloto automático. Inclusive, se vocês quiserem, até posso fazer um vídeo sobre isso, mas é muito importante que vocês saiam desse ciclo do piloto automático para que vocês consigam realmente ter aquela atenção, né, buscar prestar atenção naquilo que está acontecendo ao redor de vocês, para que vocês
consigam tomar decisões mais assertivas, né? Consigam agir e desenvolver essa habilidade da ação contrária, que é justamente fazer aquilo que precisa ser feito. Aqui no livro, a doutora Julia, ela vai continuar falando sobre essa questão da motivação, e ela vai falar que a melhor estratégia, né, no caso a melhor estratégia para motivação é tirá-la do panorama. Como assim? Parar de esperar ter motivação para agir e enfrentar essa barreira da dor de agir sem motivação. E como eu falei, não é fácil, mas é algo que é essencial, né? É justamente isso que é a disciplina, você ser uma pessoa disciplinada. Então, existem coisas que você vai precisar fazer no dia a dia, mesmo sem vontade, né? Isso, assim, é inevitável, é algo que você vai precisar fazer. E ela vai até dar o exemplo de escovar os dentes. Você não fica pensando, será que eu tô motivado para escovar os dentes de manhã cedo? Não, é algo que você sempre faz e é algo que você vai continuar fazendo, querendo ou não. E assim deve ser também com outros hábitos da sua rotina. Porém, a criação de novos hábitos não é algo tão simples quanto as pessoas pensam, porque assim, o nosso cérebro, ele já tem um padrão. O seu cérebro já tem um padrão de agir, já tem um padrão de crenças, baseado naquilo que você sempre fez. Então, se você for uma pessoa que sempre, durante a tua vida inteira, se alimentou de uma forma, o teu cérebro, ele tem um padrão. Se você estudou de uma forma, se você encarou o estudo, se você encarou o trabalho de uma forma, ele tem aquele padrão. Então, assim, imagine o teu cérebro como uma floresta. E uma floresta que tem várias trilhas e vários caminhos. E assim, essas trilhas e esses caminhos são os hábitos e são os padrões de comportamento que o teu cérebro vai ter que ter em determinada situação. Então, aquele caminho que ele é mais cheio de plantas, cheio de mato, cheio de erva daninha, cheio de espinhos, é muito mais difícil de você ir, né? De você seguir por ele. Agora, aquele caminho que é limpo, que é plano, que é fácil, que já tá todo aberto, é muito mais fácil de passar. Então, imagine os teus hábitos novos como o caminho difícil e os teus hábitos velhos, mesmo que disfuncionais, sendo o caminho fácil, o caminho limpo. É muito mais fácil o teu cérebro ir pelo caminho que já tá lá limpo, já tá aberto. E o nosso cérebro é exatamente assim, porque durante toda a nossa vida, e assim, neurocientificamente falando, a gente vai construindo hábitos, né? A gente tem hábitos na nossa vida, sejam eles bons ou sejam eles ruins, e o nosso cérebro já está acostumado com aquilo. É muito mais fácil do nosso cérebro fazer e vai economizar muito mais energia se ele fazer aquilo que ele já sabe. Agora, a partir do momento que eu vou criar um novo hábito, o meu cérebro vai precisar gastar energia, ele vai precisar gastar energia mental, né? Vai realmente precisar gastar para poder estabelecer, para poder concretizar o novo hábito. Então, ele vai precisar estabelecer novas ligações. Isso demanda esforço, isso demanda constância, isso demanda repetição. E é aí onde muitas pessoas erram. Porém, se você conseguir repetir esse hábito em um determinado número de vezes, conseguir manter ele de maneira constante, o teu cérebro vai criar uma nova trilha, dessa vez mais limpa, dessa vez mais plana, e vai ser muito mais fácil ele recorrer a essa nova trilha, né, desse novo hábito, desse novo bom hábito, do que voltar àquilo que era antigo. Se você deixa de fazer os hábitos antigos e passa a fazer os hábitos novos com a maior frequência. E aqui no livro ela vai trazer justamente algumas dicas, algumas técnicas que vão ajudar, né, a gente, eu e você, a criar novos hábitos, né, a ter mais sucesso na hora de repetir esses hábitos, na hora de estar criando aí novos hábitos dentro da nossa rotina. O primeiro deles é: torne o novo comportamento tão fácil de fazer quanto possível, especialmente em momentos em que você possa não sentir vontade de agir. Ou seja, explicando aqui de uma maneira simples, torne aquilo extremamente óbvio. Tipo assim, você olha para aquilo e fala, eu preciso fazer isso. Torne fácil. Então, assim, se você tem uma coisa nova para fazer, não tenta ficar fazendo arrodeio, não tenta ficar complicando. Por exemplo, você vai estudar, não, é porque a pessoa cria toda uma ritualística para estudar, porque só estudo se for assim, se for assado, se for dessa determinada forma, e aí vai criando todo aquele negócio difícil para um hábito que ela ainda nem concretizou. Aí é que vai desestimular o teu cérebro, aí é que você não vai conseguir manter ele por muito tempo. Então, assim, se você vai começar o hábito da leitura, não cria todo um negócio complicado, porque eu tenho que ler
20 páginas em um dia, porque eu tenho que ler dessa determinada forma, em tal lugar, ouvindo tal música e não sei o que, com vela aromática e todas essas coisas. Cria uma coisa extremamente simples. Então assim, deixa o teu livro em cima, você quer ler um livro novo, deixa ele em cima da cabeceira e começa de pouco em pouco. Você nunca leu? Lê 5 páginas por dia. Sei lá, lê quando você tiver uma folga do seu trabalho, depois do almoço você tem, sei lá, 30 minutos de descanso, pega o livro, lê 5 páginas. Então assim, deixa fácil, deixa óbvio, para de complicar. Então assim, simplifique as coisas. O segundo ponto é, prepare seu ambiente de modo que ele apoie sua nova mudança de comportamento. Nas primeiras etapas da mudança, você não pode confiar no teu hábito. Então, como eu disse, o teu cérebro ainda está criando conexões neurais. Você não pode estar confiando no teu cérebro para fazer isso, porque qualquer coisa, ele pode dar aquela escapada e pode voltar lá para o hábito antigo. Então, o que você vai fazer é justamente preparar um ambiente inteiro que, como eu disse, deixe claro o que você tem que fazer. Então, assim, o teu ambiente molda muito o teu comportamento. Se você quer ser uma pessoa que estuda mais, tenta introduzir mais livros ao teu redor, tenta, em vez de ficar muito perto de celular, de televisão, o tempo inteiro se expondo às telas, deixa mais livros perto de você, cria realmente um ambiente que te estimule a fazer o que precisa ser feito. Você quer começar a beber mais água? Enche mais garrafa de água, anda com a garrafinha do teu lado para te ajudar. Você quer começar a se alimentar de forma saudável? Quando for fazer o supermercado, para de ficar comprando besteira, biscoito recheado, leite condensado, assim, ficar enchendo o teu armário de coisa que não é tão saudável e compra mais verdura, compra mais fruta. Assim, cria um ambiente propício à criação do novo hábito que você quer criar. O terceiro ponto é, faça planos claros e prepare lembretes, se necessário. Ou seja, se você quer começar a fazer uma coisa nova, né, deixe claro aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, se você vai estudar, não coloca só, inclusive até já falei isso também, né, pessoas que criam metas muito superficiais, muito abstratas. Então assim, não coloca só, eu quero ler um livro. Então assim, eu não vou nem me aprofundar tanto, porque eu já falei sobre isso no vídeo de como criar uma boa rotina. Mas tipo assim, se você quer fazer alguma coisa nova, como eu disse, quero ler um livro todo dia, né, quero ler um livro não, quero ler algumas páginas todos os dias, não fala só, eu quero começar a ler, mas define metas, define planos concretos. Por exemplo, eu quero ler todo dia, sei lá, 5 páginas, 10 páginas por dia, em tal horário eu vou estar fazendo aquela leitura. Então, assim, crie planos claros para você. E também coloque lembretes, né? Pode ser lembrete no teu celular, pode ser algum alarme para despertar quando for o horário de realizar aquele hábito e assim por diante. Então assim, coloque lembretes, pregue post-its, realmente, e entra até aquele negócio lá que eu falei do passado, né? Entra até a dica passada sobre a questão do ambiente. Prepara o teu ambiente, coloca lembretes, coloca despertador no celular. Não sei, faz alguma coisa para que teu cérebro lembre daquilo que você precisa fazer e deixe os planos muito claros do que precisa ser feito. O quarto ponto, né, a quarta dica é justamente acrescente uma mescla de recompensas de curto e de longo prazo. Um erro que muitas pessoas cometem e que eu também já cometi durante um tempo é não me recompensar ou não me parabenizar pelas conquistas que eu tenho. E eu não tô falando só de conquistas muito grandiosas, sei lá, consegui tirar, consegui passar de ano, consegui passar alguma coisa, eu consegui tirar 10 numa prova. Tipo assim, eu não tô falando ou conseguir um emprego, eu não tô falando de recompensas grandes somente, tá? Assim, é importante se parabenizar por recompensas grandes? É claro que sim. E geralmente as pessoas se recompensam, se parabenizam por isso, e é muito importante, mas também pelas aquelas conquistas pequenas. Eu consegui beber mais água, eu consegui fazer mais exercício, eu consegui ler mais, eu consegui estudar mais. Cria esse hábito de se parabenizar. Poxa, eu consegui. Reconheça o seu esforço, reconheça que você tentou, se parabenize por aquilo que você fez. Ou eu consegui passar por um momento difícil da minha vida e eu tô aqui firme e forte. Então, assim, se parabenize. Muitas pessoas têm muita facilidade de se cobrar, e eu, inclusive, faço isso, porém, não tem tanta facilidade de se parabenizar por aquilo que fez, por aquilo que já conquistou, né? Aquele negócio de a grama do vizinho sempre é mais verde, aquilo que o outro faz sempre parece melhor, mas às vezes a gente esquece de que a nossa vida também é boa, de que a gente precisa também se dar aquele tapinha nas costas e falar, você conseguiu, você foi bem.
você tá no caminho certo. Então tenha esse hábito, crie esse hábito de se dar pequenas recompensas, de fazer coisas também por você. E a quinta e última dica é: deixe claro por que você está fazendo essa mudança e por que ela é tão importante. Ou seja, deixe claro do porquê, né? O porquê você está fazendo aquilo. Por que eu quero estudar mais? Porque eu quero me tornar uma pessoa mais inteligente, porque eu quero me tornar, eu quero crescer, né, na minha vida profissional, na minha vida intelectual, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Porque eu tô fazendo academia, porque eu quero ser uma pessoa mais saudável, me sentir melhor no meu próprio corpo e assim por diante. Então crie, deixe claro do porquê você tá fazendo aquilo, porque tem mais chances de, olhando pro porquê você tá fazendo aquilo, você conseguir manter aquele hábito, mesmo quando a motivação tá baixa, mesmo quando você não quer fazer. Quando você olha pro porquê você faz aquilo, pra finalidade do porquê você faz aquilo, aquele novo hábito deixa de ser tão abstrato, deixa de ser tão enfadonho, deixa de ser tão difícil de ser concretizado e passa a ser simplesmente um instrumento para você chegar onde você quer chegar. Então crie esse hábito sempre de vislumbrar onde você quer chegar e de sempre estar alimentando aquilo. Então assim, só fazendo uma recapitulação, hoje a gente falou sobre motivação, que nem sempre a gente tá sentindo ela, mas é importante a gente continuar mesmo sem ela. A gente falou sobre aquela habilidade, né, da ação contrária, da atenção plena, e também eu dei algumas dicas sobre como, né, tudo baseado aqui no livro da doutora Julie Smith, que é uma psicóloga, sobre como você pode conseguir ter mais resultados, né, conseguir manter hábitos por mais tempo. E assim, gente, se vocês gostaram do vídeo, se esse vídeo foi relevante pra vocês, eu falei no início do vídeo, vou até retomar a minha mesma fala. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho também pra vocês receberem conteúdo novo sempre que eu estiver postando vídeo, o YouTube mandar pra vocês. Compartilha também, comenta o que você achou do vídeo, ou também sugestões de outros vídeos que eu possa estar gravando. E é isso, gente, até o próximo vídeo e tchau!